para ver o que ele tem para falar da situação que ele vive no clube. A real possibilidade de você deixar o Flamengo, se isso não aconteceu, se o seu desejo sempre foi continuar aqui, enfim, conta pra gente. Era uma pergunta, mas foi 5 em uma, né? Não, olha, passei muito bem minhas férias. A gente sabe que o calendário brasileiro é um calendário muito puxado. E consegui descansar com a minha família, que é o mais importante. Consegui estar com meus filhos, né? Porque durante um ano é bem complicado ter esse tempo longo com eles, né? A parte extra-campo, eu tenho as pessoas que trabalham para isso. Mas eu só tenho uma ressalva a dizer que foi eu que quis vir para o Flamengo, né? Quero deixar isso bem claro a todos. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, construiu uma carreira na Europa por 10 anos. Eu acredito que poucos jogadores conseguem ficar 10 anos jogando numa mesma liga, né, tendo respeito em outro país. Né, conquistei sempre as minhas coisas dentro de campo. E quando surgiu a possibilidade de vir para o Flamengo, naquela época era o Rodrigo Caetano, né, eu conversei com ele. Honestamente, né, foi um dos caras que eu consegui tratar com o máximo respeito, né, e verdades, né, então isso para mim fez com que eu tomasse a decisão de vir para o Flamengo, e eu acho que isso demonstra muito o que quer dizer de eu estar aqui hoje conversando com vocês. Então eu acho que já está respondida a tua pergunta de uma maneira que eu acho que o torcedor tem que saber isso, entendeu? Que eu estou aqui porque eu quero. Eu não estou aqui porque eu vim aqui para fazer um contrato, acabar minha carreira, em nenhum momento disso. Eu estou aqui para ganhar títulos. Eu falei, para entrar na história desse clube, sempre deixei bem claro que para entrar na história desse clube, você precisa viver de títulos, né? Então, a partir do momento quando você não tem esse título, a gente tem que correr atrás, e essa foi a proposta que o Abel fez para mim, né, quando a gente conversou da primeira vez, que é brigar por títulos e que a gente vai fazer de tudo por isso. Diego, boa tarde. Boa tarde. Você acabou de falar sobre o Abel e queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa conversa. Ele, na entrevista de apresentação, disse que conversou com você por telefone antes mesmo da reapresentação do grupo. Que você falasse mais um pouquinho sobre essa conversa e que você dissesse exatamente nas suas palavras o que aconteceu no final do ano passado, repercutiu tanto a tua não ida para o jogo contra o Paraná e tanto se falou. O que de fato aconteceu? Olha, graças a Deus na minha vida, eu posso falar com toda a certeza do mundo que eu nunca recusei uma viagem na minha vida. Eu sou profissional, eu acho que o clube está acima de qualquer jogador, ainda mais o Flamengo, né? Os jogadores vão passar por aqui, vão ter o seu tempo, e o clube permanece da maneira que está. Então, eu acho que, com toda a tranquilidade do mundo, eu posso afirmar isso, que eu nunca recusei não viajar. Nunca passei uma situação da que eu passei ano passado, no finalzinho, né, no caso. Eu não sei se chegou a vocês, né, até mesmo porque certas pessoas desse lado têm, né, do lado de vocês, tem algumas informações privilegiadas de pessoas que a gente sabe quem e às vezes leva a notícia de uma maneira completamente distorcida e completamente favorável a eles, né? Então, eu fiquei 3 meses praticamente sem falar, né? Respeitando o clube, né? Respeitando meus companheiros, que posso afirmar com toda certeza, não tive nenhum problema com nenhum companheiro, como foi falado por vários meios, por várias pessoas. Eu acho muito fácil também ser criticado por uma coisa que chega de uma informação privilegiada de alguém, né? E esse alguém, vocês aí sabem muito melhor do que eu, né? A diretoria passada tem muitas coisas envolvidas nesse ponto. Tentaram também desviar muito o foco da situação que houve com o Paquetá jogando toda a situação para mim, né? Da situação da venda. Eu lembro que estava numa complicação de venda. Desviaram o foco para mim, chamando atenção, inventando coisas.
denegrindo a minha imagem, me impedindo de treinar, né? Certo dia eu vim treinar aqui no CT e cheguei para treinar normal, para tratar e fui quase impedido de treinar. E eu estava em tratamento do joelho, né? Então, aconteceram coisas que, sinceramente, eu nunca tinha vivido na minha vida. E lógico, se eu estou aqui hoje, é porque essas pessoas que estão aqui, o Abel Braga, são pessoas que me demonstraram, né? É lógico que a convivência vai trazendo essa confiança, mas me demonstraram o que quer, né, do clube e da forma que eles querem que seja daqui para frente. Em nenhum momento eu quero assegurar a titularidade, até mesmo porque eu sempre ganhei minhas coisas dentro de campo. Eu nunca tive problema com isso. Eu acho que, se ninguém sabe, ou alguns devem saber, mas na Europa tem muita troca, né? Revezamento de goleiros. Sempre tivemos revezamento de goleiros lá. Nunca tive problema. É lógico que em 10 anos ter um problema ou outro é normal, mas uma carreira muito sólida na Europa, lembrada até hoje, né? Reconhecida. Uma coisa que eu levo com muito orgulho. E para que em 3 meses algumas pessoas tentem denegrir a minha imagem de uma maneira, falando em verdades, né? Falando de uma maneira atingindo a minha família, atingindo todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu acho que essas pessoas que estão aqui do meu lado, juntamente com o Abel, que durante 3 meses, a primeira ligação que eu recebi do clube foi dessas pessoas que estão aqui. Então, agradeço também a confiança deles, não só pelo profissional, mas sim pela pessoa, porque nós somos seres humanos. E também acho muito fácil, às vezes, estar sentado, né, ou no ar-condicionado, criticando porque recebeu uma informação privilegiada sem saber do ocorrido, né. Tive uma conversa também muito franca com o Dorival, antes dele ir embora, né, conversamos todos sobre a respeito do que aconteceu. E eu já tinha a minha certeza do que tinha acontecido, né, e depois conversando com o Dorival, eu tive mais certeza ainda de quem era o culpado e de quem era o responsável por tentar fazer dessa maneira, né, tão suja, né, essa maneira tentando denegrir a minha imagem, sendo que eu fui uma pessoa que sempre dei a cara nos momentos bons, nos momentos ruins, jogando machucado ou não, né, mas eu acho que isso tem que ser falado, até mesmo porque eu fiquei 3 meses recebendo porrada de todo quanto é lado, de pessoas também que nem me conhecem, nem sabem do meu caráter, né? Não sabem do meu caráter, porque eu, para falar do caráter de uma pessoa, eu tenho que conhecer. E até ex-futebolistas, né, que tiveram dentro de campo, e que talvez não tiveram o mesmo caráter que eu tenho, para poder falar da minha pessoa. Mas eu tenho a consciência muito tranquila, tenho tranquilidade no meu trabalho, né? Confio nesse projeto, confio no Abel, confio em todos que estão aqui. Como eu falei, quero trabalhar com tranquilidade, quero trabalhar com alegria para fazer o mais importante, que é vir aqui, poder estar comemorando um título com essa torcida, com todos aqui que fizeram parte disso. O grupo é maravilhoso, volto a frisar, não tive problema com o grupo, com nenhum jogador, inclusive até agradeço, porque foram muito importantes também na minha convivência no passado, mesmo sabendo que eu estava afastado, né? Mesmo algumas pessoas falando que era contraturno, mas era um afastamento. E então eu acredito que essas pessoas, os jogadores, eu tenho muito a agradecer, porque me deram forças para poder seguir. E isso eu acho importante. A gente está vendo também do outro lado da tela agora o Richard, volante, que era do Fluminense, sendo apresentado oficialmente no Corinthians. Então, já a gente vai para lá, mas antes a gente continua escutando o Diego Alves, que está abrindo o coração, soltando o verbo ao vivo aqui no Central Fox. Ele não teria aceitado voltar de uma contusão, ficando no banco de reserva. Olha, existem informações e regras, né, que o que acontece aqui adentro, eu acho que não tem que ser levado para fora. Foi levado para fora muitas coisas, né? Uma coisa que eu posso te responder é que eu nunca recusei uma viagem na minha vida. Inclusive, se vocês recordarem, né, eu não sei, mas na volta do jogo do Paraná eu estava treinando normalmente com os jogadores.
tive a infelicidade de machucar o meu joelho, de torcer o meu joelho no final, e não pude conseguir dar seguimento nos treinamentos, né? Inclusive fazendo tratamento somente uma vez por dia, talvez até impedindo um pouco, e fazendo também, né, meu tratamento por fora, no caso em casa, para tentar poder voltar o mais rápido possível, mesmo sabendo que as pessoas que estavam ano passado não queriam que eu voltasse. Mas a única coisa que eu posso falar é isso, que eu nunca recusei uma viagem e tenho minha consciência muito tranquila disso. Até mesmo porque vocês não viram eu falar uma palavra durante esses 3 meses, não falei nada em respeito ao grupo, em respeito a todos, por mais que todos bombardearam, falaram muito, muito e muito, mas recebendo essas informações privilegiadas, né, de pessoas que a gente sabe quem é, né? Então, assim, eu vivi, eu tenho isso comigo, né? E vou guardar comigo, porque só eu mesmo sei o que eu vivi aqui nesses últimos 3 meses, né? E como eu falei, agradeço bastante os jogadores por ter dado essa força e agora é continuar, porque a gente tem muito pela frente. Diego, boa tarde. Boa tarde. No final da temporada passada, o César ficou como titular e muita parte da torcida falou que você não foi humilde, que você não gostou dessa situação. Queria saber se você conversou com o César, se você deu um apoio, se realmente houve essa falta de humildade aí, como muitos se falaram aí. A falta da humildade vem porque todo mundo fala a notícia que é em verdade, né? Ninguém sabe o que acontece aqui dentro. Ninguém sabe a convivência que é aqui dentro, o que eu converso com ele diariamente. César é um menino maravilhoso, trabalha super bem. Fico feliz que ele jogou, ele correspondeu. É um menino da base, juntamente com o Thiago, com o Gabriel, o Hugo, o Iago. Eu acho que o Flamengo tem que dar valor nesses jogadores. São jogadores da base, da casa. Como eu falei, não se ganha nada no grito, de maneira alguma. Se ganha dentro de campo. Então, assim, eu nunca pedi nada a ninguém e nem no meu contrato exige que eu tenha que ser titular. O meu contrato exige que eu tenha que ser profissional. Só não pude ser profissional porque certas pessoas me impediram de terminar o ano da maneira que eu queria terminar. Não de jogar, mas de estar com o elenco, de estar com o grupo. Então, assim, eu conversei com o César, né? Conversei com o César abertamente, com todos os jogadores, falei com todos. Em nenhum momento eu quis demonstrar quem estava certo ou quem estava errado. Eu somente demonstrei o que aconteceu, né? E o que eu devia uma satisfação para eles, porque essas pessoas são as pessoas que eu convivo diariamente e às vezes até mais que a minha família. Então eu devia essa satisfação para eles e eu pude conversar com eles e esclarecer tudo que tinha. Por isso que foi muito bom ter o apoio deles e eu senti de perto que eu tenho a confiança de todos os jogadores. Diego, bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Como você quiser. Você contou aí que teve uma conversa com o Dorival antes da saída dele. Muito se falou também de discussão entre vocês dois durante esse período, desse episódio. E você está dizendo aí, já disse várias vezes que sabe quem foi o responsável pelo que te aconteceu. Primeiro eu queria te perguntar se esse responsável foi o Dorival e ao mesmo tempo como ficou a relação de vocês depois dessa última conversa. Olha, eu como eu falei, tem coisas que acontecem aqui que chega muito fácil a vocês e chega de uma maneira como que a pessoa quer, né? Não como é a verdade. Eu não vou negar que houve sim uma discussão. A conversa que eu tive com ele foi pós isso, faltava acho que 2 semanas para acabar o ano. Conversei com ele, né? A gente teve uma conversa muito franca. Conheço o Dorival desde a época que ele era jogador no Botafogo de Ribeirão Preto, acompanhava ele, né? Não tenho problema algum com o profissional que ele é. Sei quem é a pessoa, vocês também sabem, só pegar todas as pessoas que participaram, envolveram, ou setoristas, ou o que vocês quiserem fazer, vocês sabem quem é a pessoa. Até mesmo porque passavam informações que eram conversadas dentro de uma sala, né? Então, corre atrás. Acho que vocês podem correr atrás. Vocês correram atrás de tanta informação, mas uma não vai ser problema. Não é a última? A última vai dar? Você sempre é louco, sabe? A imprensa, né?
Só para ficar claro, não foi ninguém da comissão técnica, então você acha que era uma pessoa que queria ser mal aqui, que era da antiga diretoria, e agora como que você vê também como foi esse seu momento fora, se você teve proposta, você falou muito que alguns times tinham interesse, você chegou a algo concreto a você? Olha, proposta, eu vou ser sincero, né? Como eu falei, graças a Deus, com uma trajetória que eu tive, é normal ter interesse, não proposta, interesse. Mas eu sempre deixei claro que eu quis vir para o Flamengo. Acho que também, como eu falei, acontece... O Flamengo, pela dimensão, tudo que acontece às vezes é envolvido e uma pedrinha se transforma depois numa avalanche, né? Então, foi muito mais levado pelo que saiu na imprensa, né? Informações de times, de outros e tal, quando na verdade eu tinha que primeiro resolver essa situação internamente com eles. E a primeira coisa que o Marcos fez quando assumiu foi me ligar para saber, né? A gente foi mais ou menos assim. Eu esperei uma ligação durante umas 2 semanas. Não, tô brincando. Mas a gente conversou. Logo depois teve uma conversa muito franca com o Abel. Expliquei para ele toda a situação, né? Então, assim, acredito eu que eu sou uma pessoa que, independente se gostar ou não, eu tenho que falar o que eu penso, o que eu sinto e a verdade. E às vezes a verdade você cria inimigos, né? Porque às vezes as pessoas querem polêmicas, as pessoas talvez ficam nervosas porque eu não falei nos 3 meses, porque eu não falei, porque eu deixei, porque eu sou mal. Então, cada um tem uma maneira de pensar e de agir. Eu esperei essa oportunidade de conversar com o Marcos, né? O Pelaipe também agora chegou. Tive também um pouco uma conversa com ele, mas eu falo, responsável, o Abel é uma pessoa muito responsável para estar hoje aqui. Até mesmo porque todo mundo já sabe do caráter do Abel, da pessoa e da pessoa vencedor que ele é, né? Então, eu acho que a gente tem que estar junto e unido para isso, em prol do clube, para que o clube conquiste título. Não provocar que o jogador esteja insatisfeito no clube, ou que o jogador esteja com a imagem denegrida no clube, né? Então, ao contrário da diretoria passada, eu acredito que, já começando agora, apesar que ele já é uma pessoa já da casa, eu acho que foi muito mal gestionado, né? Essa parte do que aconteceu ano passado, muito mal gestionado. E isso, agora a gente vê que com pessoas que tratam um assunto de frente e que falam a verdade, as coisas começam a acontecer naturalmente. Então, fico tranquilo aqui para poder deixar claro aqui para todo mundo, para torcedores, para jornalistas, para todos que me criticaram, né, para alguns também que me ligaram ou me mandaram mensagem falando que não iriam se pronunciar até eu falar alguma coisa, né? Até agradeço. Mas esse mundo que a gente vive do futebol é um mundo difícil, né? É um mundo que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, e muita gente não toma cuidado com o que fala, até mesmo porque nós temos famílias, né? Nós jogadores temos filhos, e muita gente que esteve aqui nesse clube também, né? Que hoje faz parte também de empresas, né? De coisas de jornalismo. Eu acho que tem que ter essa conscientização de que jogar no Flamengo é um time de pressão, é um time que exige uma responsabilidade muito grande, e que a polêmica faz parte, a crítica faz parte. A gente tem que saber conviver com essa crítica. E eu, no decorrer desse 1 ano e meio que estou aqui no Flamengo, sei conviver com as críticas, podem seguir criticando sem nenhum problema, mas a partir do momento que envolve caráter, envolve a pessoa, eu acho que muitas pessoas que criticaram ou que falaram têm que olhar para si mesmo e saber o que foi feito no passado quando eles estiveram aqui no nosso lugar de jogador. Porque muitas dessas pessoas não são exemplo para falar uma palavra sequer de caráter. Então, estou aqui para falar abertamente o que aconteceu e deixar claro minha opinião. Porque, lógico, a gente aceita as críticas e espero também que desse lado também possa aceitar um pouco da opinião que eu tenho.